Olá pessoal! Aqui quem vos fala é Rosana Silva, e, neste vídeo, vamos falar sobre a adoção de adolescentes e do porquê de alguns deles insistirem em manter e usar roupas velhas trazidas do abrigo onde moraram antes de serem adotados. Na adoção de adolescentes não é raro os pais estranharem e não compreenderem por que seus filhos, vindos pela adoção tardia, insistem em trazer muitas roupas do abrigo. Alguns insistem em usar apenas as roupas trazidas do abrigo e afirmam que as novas roupas, por mais bonitas ou até caras que sejam, não os agrada, não fazem o estilo deles. Em resumo, não usam as roupas novas e não aceitam que os pais se desfaçam das antigas, por mais poídas ou pequenas que estejam. Vamos tentar entender o que ocorre na cabecinha dos nossos filhos? Em muitos casos, nossos filhos são acolhidos ainda na primeira infância e o abrigo, após um tempo de estranhamento e adaptação, acaba se tornando a primeira casa real que tiveram. Pela primeira vez, eles se sentem protegidos, amparados e respeitados como seres humanos. É o primeiro espaço em que nossos filhos se sentem seguros. Sabemos que viver num abrigo, por melhor que seja, não é o ideal nem o que realmente precisa uma criança ou adolescente para crescer saudável, física e psicologicamente, e preparado para a vida adulta. O ser humano se apega às coisas que guardam lembranças que lhe sejam caras. Um objeto adquire um valor sentimental quando a ele são associados sentimentos provocados por vivências passadas. Associados a momentos em que nos sentimos felizes, protegidos e amados. O objeto então passa a ser uma fonte de recordações e memórias de um tempo ou um momento que foi importante para nós, e dos quais não queremos abrir mão. Assim nos apegamos ao objeto que é capaz de evocar aquelas lembranças e sentimentos que nos são caros. Ele passa a ser o símbolo de um momento significativo de nossa vida. Apegar-se é da natureza humana e, todos e cada um de nós, tem ou teve em sua vida um objeto que lhe é ou era caro pelas recordações que carregam, como a um tesouro de imenso valor. Nossa história é formada pela sucessão de momentos vividos, repleta de pessoas e situações que gostaríamos de preservar para sempre em nossas mentes. Nossa memória, todavia, é incapaz de manter um arquivo completo de todas as nossas vivências, e os objetos são usados como âncoras da memória, que nos permitem reviver com mais precisão o que passou, minimizando as perdas de conteúdos e sentimentos vividos. Assim, é perfeitamente natural e saudável guardar objetos que adquiriram valor sentimental pelas memórias que são capazes de evocar em nós. Roupas são objetos aos quais os jovens podem facilmente se apegar para preservarem memórias, evocarem sentimentos e sensação de pertencimento. A criança e o adolescente, em processo de vinculação afetiva a uma nova família, podem se apegar de maneira excessiva a objetos e roupas que trouxe do acolhimento institucional. Há aqueles que nada querem levar, como se quisessem apagar o passado e recomeçar literalmente do nada a nova vida. Há, todavia, aqueles que querem preservar a memória de onde vieram como se disso dependesse a sua própria existência como ser individual, dotado de uma história própria da qual sente que, perdidos os objetos que carregam este passado, perderão a si próprios, não sendo mais possível reconhecer-se como quem são. Estes objetos trazidos do tempo vivido no abrigo podem ser verdadeiras âncoras com o passado, para que a criança ou adolescente não se sinta vazio, incapaz de reafirmar quem são após afastados daquele ambiente em que, talvez, pela primeira vez sentiram-se seguros na vida. O desvincular-se desses objetos representativos do passado e da própria identidade da criança e adolescente pode implicar num processo de profunda dor emocional e deve ser tratado com toda a delicadeza e cuidado. À criança e ao adolescente deve ser dado tempo para que internalize que sua história não será apagada. A sua história é única e ele continuará a ser quem é, resultado das vivências passadas. Com calma, resiliência e paciência os pais devem ir introduzindo novos objetos que simbolizam fatos memoráveis da nova fase de vida. Com muita tranquilidade, devem ir explicando que criar novas memórias não apagarão as passadas. Que somos todos como um livro em construção, que em cada fase da nossa vida um novo capítulo é escrito. Afinal, todos os capítulos são importantes para a obra completa da vida que vivemos. Sem os capítulos anteriores não conseguiremos entender os capítulos subsequentes. Se os pais têm objetos que lhes são caros e guardam boas e felizes lembranças, é interessante que passem a compartilhar as histórias desses objetos simbólicos com os filhos que chegam pela adoção tardia. Assim, eles se sentirão mais propensos a compartilharem seus símbolos e vivências com os pais.
criar objetos representativos, de momentos significativos junto com os filhos, é também uma forma de os ajudar a diminuir o investimento afetivo em objetos representativos do passado vivido no acolhimento institucional. Pequenos objetos lembranças que vão sendo guardados em uma caixa especial, feita a muitas mãos, pelos pais e filhos, criarão histórias familiares que irão adquirindo significados e significâncias. Aos poucos os novos objetos e lembranças assumirão o mesmo status, ou até se sobressairão aos objetos simbólicos trazidos do abrigo. Importante é os pais saberem que esse apego a objetos trazidos do abrigo está ligado ao desejo de nossos filhos terem as suas memórias e identidades preservados, sem-se o medo de perderem-se na nova vida que lhes é apresentada e, não raro, até imposta. Eles estão ligados ao receio de que serão transformados em alguém que os pais desejam que sejam, mesmo que isso não seja real e, sim, uma fantasia de aniquilação. Com o tempo e a paciência dos pais, os novos filhos em adoção tardia entenderão que não se pretende que eles deixem de ser quem são para se tornarem as pessoas com que os pais sonharam. Aos poucos, entenderão que são queridos do jeitinho que são. Aí, estes objetos simbólicos poderão ser guardados em pacotes ou caixas especiais, dentro de um armário, abrindo espaço para novas memórias, recordações e momentos felizes. Pai e mãe, deem tempo ao tempo. Demonstrem sempre que puderem que seu filho pode ser quem ele quiser, até que deixe de achar que vocês querem que ele seja alguém que não é. Não o obrigue a descartar os objetos trazidos do seu passado. Crie espaços acessíveis para estes objetos, e assim, no momento em que seu filho desejar evocá-los, eles estarão disponíveis. Crie novos objetos simbólicos a partir de novas vivências, uma pedra especial na primeira vez que foram à praia juntos, os ingressos da primeira vez que foram ao cinema juntos. Há tantas primeiras vezes que poderão gerar lindas recordações a serem revividas juntas, por pais e filhos. O passado de seus filhos sempre será parte deles e de suas histórias de vida. A nós, compete respeitar, preservar e acolher. Assim, aos poucos, vamos começando a fazer parte das memórias deles e aquele passado assume o seu lugar, no passado, mas jamais esquecido. Que tal assistir com suas adolescentes o filme Quatro Amigas e um Jeans Viajante? Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre. Contamos com vocês. Até a próxima, pessoal!